nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para louvar e adorar o seu santo nome. Vamos fazer a leitura do Salmo 119, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos a cada dia praticar a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, neste momento eu quero te agradecer por todas as bênçãos recebidas de ti, Senhor. Quero te pedir que o Senhor continue na direção de todo esse trabalho, seja uma pessoa que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir e para praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui na EBD juntos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar essa manhã, que possamos aprender um pouco mais da sua palavra, aprender mais aquilo que Ele quer para nossas vidas. E essa manhã eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias
no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Iremos ler esse capítulo 6 e queremos falar um pouco hoje, essa manhã, sobre a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o tema que nós vamos tratar é conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler nossas Bíblias. Diz a palavra de Deus: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele nos virá como a chuva serônia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram infiéis contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a adoração aos ídolos de Efraim. Israel está contaminada. Também para ti, ó Judá, está assinada uma sentença já marcada, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo e excelso poderoso nome. Queremos essa manhã, ó Pai, que tu fales através de nossos corações, através desse estudo, para que possamos entender cada dia mais e melhor a tua palavra. Eu venho te pedir, abençoa cada irmão, cada visitante, cada ouvinte, que nesse momento que vê e nos ouvem, ó Pai, essa palavra, que eles possam, ó Pai, ser edificados no nome de Jesus. Amém. Essa narrativa bíblica, ela nos responde a uma pergunta, que há muito tempo a gente observa que a humanidade faz, independente do qual seja o extrato social, a confissão religiosa, a etnia, a cultura, a questão da sua posição econômica ou científica. Esse texto nos leva a responder a pergunta que muitos até hoje têm. A pergunta: por que precisamos conhecer a Deus? Então, uma pergunta tão simples, mas para muitos ainda causa inquietações, dúvida, desprezos, outras curiosidades. Por que precisamos conhecer a Deus? Então, esse texto, ele consegue nos responder essa pergunta. O livro do profeta Oséias é um livro bastante inspirativo. Ele foi um livro onde Deus usou o profeta ali para determinar a sentença que ocorreria sobre o Reino do Norte, sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando, não econômica. Vivia um momento maravilhoso economicamente, o reino tinha prosperado, o povo estava bem financeiramente, o rei conquistando a aliança, aumentando seu território. Economicamente, socialmente, as pessoas estavam bem. No entanto, Deus levanta o profeta para repreendê-lo,
né, que eles precisavam voltar para o Senhor. Eles precisavam conhecer mais o Senhor, porque aquele conhecimento de Deus era importante para eles, porque aquele povo escolhido por Deus, eles tinham um compromisso com aquele Deus que o escolhera. Então esse texto nos responde uma pergunta, né, que para muitos ainda é inquietação. Por que precisamos conhecer a Deus? Com base no texto, a primeira coisa que nós percebemos é que, por que precisamos conhecer a Deus? Porque, primeiramente, é o desejo de Deus ser conhecido. Então, a vontade de Deus em que eu seja conhecido pelo homem, ele demonstra ao longo do tempo. Porque Deus deseja que o homem o conheça. Primeiramente, para ter intimidade com ele. Ou seja, Deus quer que o homem o conheça para que ele possa ter intimidade com Deus. E nós vamos ver isso em várias passagens na Bíblia. Nós vamos observar em vários momentos, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus se revelando aos homens para que esses homens possam o conhecer, para que possam ter intimidade com ele. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 37, Jesus ele fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como uma galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas vocês não deixou. Observe que Jesus está falando uma referência aqui àquela cidade onde Deus, ao longo do tempo, buscou, né, se aproximar daquele povo, buscou trazer aquele povo para ele, buscou todas as formas, todos os meios para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Nós vemos também em João capítulo 17, versículo 21, Jesus na sua oração diz assim: minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu és em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então observe que o desejo de Deus, que o homem o conheça, é para que Deus tenha intimidade com ele, seja próximo dele. E nós vemos que Deus, ao longo do tempo, Deus se manifestou de várias formas, de várias maneiras, para que o homem pudesse percebê-lo, para que o homem pudesse buscá-lo, para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Então Deus sempre se revelou para a humanidade, por meio de atributos visíveis e invisíveis. Lá no livro Romanos, Paulo escrevendo, no capítulo 1, versículo 20, ele diz: porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio pelas coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está descrevendo aqui na carta aos Romanos que Deus sempre se mostrou, sempre se revelou, pela manifestação de tudo que ele fez. Ele se revelou pela sua criação, pela obra da criação, criou os céus, as terras, tudo que há no planeta. Então Deus, ele sempre se manifestou pela a maneira que ele criou tantas coisas visíveis, né, que nós podemos perceber a presença de Deus, né, o cuidado de Deus na criação. Deus também se revelou pelo meio dos pactos aos homens ao longo do tempo. Então, primeiramente, Deus, ele se revela pela criação. Quando nós observamos, vendo essa natureza tão perfeita, tão dinâmica, observando a posição da terra, os astros, observamos os círculos, observamos as leis da natureza, nós percebemos que existe um ser supremo, um Deus que regula tudo isso, que organiza tudo isso de forma coerente, pensativa. Não tem um espaço, um cabimento para pensar que tudo foi por acaso. A Bíblia deixa isso bem claro. Nós percebemos isso. E Deus também se revelou, além da natureza, da sua obra da criação, Deus se revelou por meio dos pactos com o homem.
com Adão lá no Jardim do Éden. Nós vamos ver com Noé, quando ele faz o pacto com Noé, depois do dilúvio, o arco-íris. Com Abraão, quando fez o pacto que ele seria o pai de uma grande nação, usando a lei, o sinal da circuncisão. Nós vamos ver com Moisés, quando ele fez o pacto ali no Sinai, com os 10 mandamentos. Nós vamos ver também que Deus, para a humanidade total, com Jesus Cristo, naquela morte de cruz ali no Calvário. Então o desejo de Deus sempre foi esse, que o homem o conheça. Então, primeira coisa, por que precisamos conhecer a Deus? Né? Por que precisamos? Primeiro, porque Deus deseja ser conhecido. E por desejar ser conhecido, ele se revelou ao longo do tempo de várias formas e de várias maneiras. Por que ele se revelou? Porque ele deseja ser conhecido pelo homem e ter intimidade com o homem, para que eles possam viver em comunhão. Segundo, o conhecimento de Deus é importante para nossas vidas. Então, essa simples pergunta, por que precisamos conhecer a Deus, nós vamos encontrar outras perguntas e respostas vitais para ela. Por que o conhecimento de Deus é importante? O conhecimento de Deus é importante porque nos dá respostas confiáveis e confortáveis, confortantes. Por exemplo, desde o início do mundo, desde o início da humanidade, nós vamos ver ao longo da história, nós vamos observar, estudar, né, e analisando que o homem sempre ele ficou inquieto com questões e perguntas, né, que até hoje causam ainda incômodos em algumas pessoas. Por exemplo, quem somos? De onde viemos? Por que existimos? Para onde iremos? Quem é Deus? O que acontece após a morte? Como é a vida? Qual o sentido da vida? Então, essas perguntas, elas só têm respostas confiáveis e confortantes quando nós buscamos o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus vai nos dar essas respostas confiantes, corretas, né? E elas também são confortantes. Nós vamos observar, por exemplo, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, já nos dá várias respostas dessas inquietações. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós vamos observar que essas respostas, esse conhecimento de Deus, quando nós começamos a estudar a Deus através da sua palavra, nós vamos perceber que esse conhecimento vai responder questões que muitas vezes nos causam inquietações, muitas vezes é perturbadora, mas esse conhecimento de Deus é importante porque nos traz essas respostas confiáveis e confortantes. Em Apocalipse 20, versículo 11 e 12 diz, e vi um grande trono, e aquele que estava assentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, não encontraram lugar para se esconder. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então aqui nós vamos ver também outra resposta que vai falar sobre um futuro, sobre um destino. Então a Bíblia ela nos responde várias questões e essas respostas são confiáveis e elas são confortantes. Então quando nós começamos a conhecer a Deus através da sua palavra, por isso é importante o conhecimento de Deus. Muitas das nossas questões nós vamos começar a tirar essas dúvidas, aquietar nossos corações, porque é uma fonte correta, segura. Também porque o conhecimento de Deus é importante. Primeiro, porque encontramos respostas confiáveis e confortantes. Também o conhecimento de Deus é importante porque vamos compreender
que uma vida religiosa não é suficiente para agradar a Deus. Então observe, além de conhecer a Deus, responder às questões que nos inquietam, também ela nos dá uma resposta a esse conhecimento de viver uma maneira que agrade, né? Uma vida que agrade a Deus. Porque uma vida religiosa não é suficiente para agradar a Deus. Deus não é adorado com cerimônias externas, nem por meio de palavras desprovidas de uma vida compatível com os valores da palavra de Deus. Então nós vemos isso claramente. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura do carneiro. Então, isso que Samuel está falando aqui, o profeta Oséias, ele repete, né, o mesmo sentido que ele repreende o povo aqui no seu livro, no versículo 4 em diante, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então nós vamos observar que Deus, ele quer que o homem não tenha uma vida religiosa. Ele quer que o homem tenha comunhão com ele, tenha intimidade com ele. Então uma vida religiosa não agrada a Deus. Em Mateus 7, versículo 22 e 23, Cristo repreendeu uma vida religiosa. E ele disse, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz, sei de tudo que você faz, você não é frio nem é quente, desejaria que fosse ou um ou outro, mas porque é água morna, nem quente nem fria, eu vou vomitar da minha boca. Então Deus está falando ao longo da sua palavra que uma vida religiosa não agrada a Deus, uma vida de cerimônia, coisas que realmente são meramente externas, não agrada a Deus. Precisa ter uma vida de intimidade. É por isso que o desejo de Deus é que você o conheça. Quando você conhece a Deus e percebe o que Deus quer, quando você começa a estudar a Deus e percebe o que Deus quer, você deixa de ter uma vida religiosa. Você passa a entender que o que Deus deseja é ter intimidade com você. Não é mais um Deus na sua vida. Não é mais um ser impessoal, distante, longe, mas sim um ser pessoal, próximo e íntimo. Então a vontade de Deus é que você o conheça, a vontade de Deus é que você tenha intimidade com Ele. Por isso é importante para nós conhecer a palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos responde à pergunta por que precisamos de Deus. Por que precisamos de Deus? Para que possamos ter intimidade com Ele, para que possamos nos aquietar sobre algumas questões que nos perturbam, algumas perguntas que muitas vezes nós achamos que não temos resposta, mas a palavra de Deus já nos dá respostas, e é na palavra de Deus que nós encontramos aquele conforto necessário. E por último, por que precisamos conhecer a Deus? Porque é a necessidade humana. Então, conhecer a Deus é uma necessidade humana. Conhecer a Deus, né, nós vamos descobrir os propósitos da vida. Nós vamos realmente entender qual o propósito que Deus colocou para o ser humano. Quando sabemos o desejo de Deus, quando aprendemos sobre Deus,
ocorre uma ressignificação da nossa vida, dos nossos propósitos. Nós começamos a perceber, né, que somos tão pequenos, nós somos tão mesquinhos, somos tão ingratos, tão soberbos, presunçosos, limitados, né, rancorosos. Nós começamos a perceber que nós somos pessoas que de fato não agrada a Deus. Somos, assim como a Bíblia diz, por natureza, filho da ira. Então, por isso nós precisamos conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos poder ser diferente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz, Paulo escrevendo a ele, dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade. Lá em João, capítulo 17, versículo 3. E a verdade é esta, que te conheça a ti como um só, por um que verdadeiro Deus, e é Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, é necessário o conhecimento de Deus para o homem, porque o homem, ele precisa de ser alcançado por Jesus Cristo, ele precisa ser salvo. E só através desse conhecimento de Deus é que nós iremos ser salvos pela graça do Senhor Jesus. Quando passamos a conhecer a Deus, aceitamos a Deus, passamos a viver conforme a vontade de Deus. Quando buscamos viver conforme a vontade de Deus, nossas vidas são transformadas. Não existe mais lugar para as práticas e pensamentos ou atitudes que afrontem os valores e princípios do cristianismo. Lá em Romanos capítulo 12, 9 diz, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ter uma mudança de vida, nós vamos ter mudança de pensamentos. Isso faz lembrarmos que o Evangelho é a base do amor. Isso faz lembrar que o Evangelho é a base do perdão. Faz lembrar que o Evangelho é a base do relacionamento em paz, do fim das barreiras de preconceito. Isso dá uma ressignificação às nossas vidas e uma mudança de atitude. Nós vamos ver que Jesus Cristo dá um exemplo bem claro. Uma vida no cristianismo não existe lugar para preconceito. Nós vamos ver que a mulher samaritana, os samaritanos e os judeus não se falavam, e a mulher não tinha acesso ao homem. Jesus Cristo vai ali, tem comunhão, quebrando aquela barreira, aquele paradigma. A mulher que foi pega em adultério, iam apedrejar, Jesus foi lá e quebrou aquele paradigma com o perdão. Nós vamos observar que muito se fala aí que bandido bom é bandido morto, mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Nós não podemos pensar dessa maneira. Você é cristão, não pode pensar. Na hora da cruz da morte, Jesus Cristo disse àquele bandido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O bandido bom é o bandido convertido. O homem bom é o homem convertido que serve a Deus. Não existe lugar para violência. Quando os soldados foram prender Jesus Cristo, Pedro pegou a espada ali e cortou a orelha daquele soldado. Jesus Cristo repreendeu Pedro, porque é contra a violência. Nós precisamos conhecer a Deus para que possamos ter uma vida diferente, uma vida com propósito, porque conhecer a Deus é uma necessidade humana. Então nós conseguimos pensar, por que precisamos conhecer a Deus? Primeiro, porque o desejo de Deus é ser conhecido. Por isso ele se revelou ao longo do tempo, pelos atributos que ele fez, pela criação dele, os pactos que ele fez com o homem. Segundo, porque precisamos conhecer a Deus? Porque o conhecimento de Deus é importante para o ser humano. O conhecimento de Deus vai nos responder questões que nos incomodam. Por que precisamos conhecer a Deus? Porque é a necessidade humana. O ser humano precisa de Deus. O ser humano sem Deus não consegue fazer nada. E quando nós conseguimos conhecer a Deus, nós iremos poder realizar a obra que o Senhor deseja para nós. E a obra que o Senhor deseja para nós é que possamos exercer o amor conforme o Senhor Jesus exerceu, a paixão, a compaixão, a misericórdia,
a graça. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos, a cada dia, fazermos, como diz a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor nunca é suficiente, por isso precisamos continuar sempre conhecendo ao Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor, que com certeza iremos alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, que essa palavra possa fazer morar em seu coração e transformar em poder de transformação de vida. Eu oro nesse momento e agradeço em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Abençoa, ó Pai, os irmãos que ouviram, os amigos que ouviram, que possamos perceber que o conhecimento de Deus, ele é importante para nossas vidas, porque Deus deseja ser conhecido, porque o conhecimento é importante e porque é uma necessidade de Deus. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Fique nas promessas do meu Salvador.